negócio meio complicado. A gente não sabe o que rola na cabeça dos filhos, ou o que pensam da gente. Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Ó, eu tô começando a gostar desse negócio. É bacana, é profundo, hein? Que mais? Canta mais, eu quero ouvir. Tem pai que é um pouco sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferentes, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. É isso aí, todo mundo cantando, tá bonito, hein? Meu pai é um presente de Deus. Que coisa linda. Não tem pai melhor que o meu. Não, de novo. Meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Esse aí sou eu, hein? Modéstia à parte. Meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Vamos lá! Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei bem porquê, mas eu gostei dessa música, hein? Gostei mesmo. Que música legal. Vamos aplaudir ele, gente. E agora nós vamos ter lá na tela ainda uns vídeos em homenagem aos pais, né? Que eles fizeram com muito carinho. Enquanto vai passando os vídeos, as crianças vão entregar para os pais. Eu gostaria de pedir para os pais ficarem em pé, que tem uma lembrancinha do Ministério Infantil e Adolescente para vocês, tá? E os outros podem descer já para ir lá com o papai e a mamãe. Meu pai tá bom? é forte. Meu pai é corajoso. Meu papai é grande. Meu papai é bonito. Meu papai gosta de comer picolé comigo. Meu papai é muito corajoso e forte e mais corajoso do que esse mundo. Meu papai come muito. Meu papai é muito corajoso. Vai ficar comigo. Eu amo meu pai, eu gosto quando ele faz pastel. O meu pai é meu exemplo. Meu pai é divertido. Papai trabalha muito para nossa família. Meu pai é um bom pai. Meu pai é meu amigo. Eu gosto que você faz comida gostosa. Eu amo você, papai. Meu pai é trabalhador. Meu pai cuida de mim. Meu pai é meu melhor amigo. Meu pai é um homem de Deus. Meu pai é forte. Meu pai é corajoso. Meu pai é engraçado. E meu pai é forte. Eu gosto quando meu pai brinca comigo. Eu gosto de cozinhar com meu pai. Meu pai me ensinou como jogar futebol. Eu gosto quando ele cuida de mim e meu irmão. Eu gosto de andar de bicicleta junto com meu pai. I like how my dad lives with me and my dad. Ele gosta de comer arroz. Ele gosta de flores. Eu gosto de cozinhar com meu pai. Eu gosto de brincar com o papai.
Meu papai é andador de bicicleta e jogador de bola. Eu gosto de sair com ele. Eu gosto de brincar de carrinho com meu pai. Eu gosto de brincar lá fora com meu pai. Se o meu pai ensina a Bíblia, ele seria Jesus. Se o meu pai fosse da Bíblia, ele seria Sansão. Se o meu papai vai ser da Bíblia, vai ser o Golias. Eu gosto de trabalhar com meu pai. Meu pai ajuda a estudar. Eu gosto de ir ao parque com meu pai. Eu gosto de jogar bola com meu pai. Eu gosto quando meu pai me abraça. Eu gosto de fazer o culto na fogueira com meu pai. O meu pai ensinou eu a cozinhar ovo. Meu pai ri assim. Eu gosto de acampar com meu pai. Eu gosto de brincar com meu papai. Meu pai me ensinou a nadar. Ele me ensinou a desenhar bem. Meu pai me ensinou a eu ser corajosa quando eu tô com medo. Ele me ensinou a ler a Bíblia e a estudar. Meu pai me ensinou a sempre seguir a Jesus. Ele me ensinou a ser um homem segundo o coração de Deus. Meu papai ri assim. Estava no hospital e ele estava falando comigo depois da cirurgia. Ele estava me falando que vai ser tudo ok, eu vou recover. Obrigada aos pais por participarem da vida dos seus filhos. Obrigado, Thelma, pela coordenação com o Ministério Infantil. Muito bom dia, um feliz sábado a todos. Que Deus seja louvado pela sua presença. Seja muito bem-vindo à casa de Deus. Nós estamos aqui na Captain Brazilian, essa querida e amada comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Eu tenho algo a mostrar aqui nesta manhã. Deixa eu só pegar o aparelho de passar o slide que eu esqueci aqui no banco. Obrigado. Queridos, obviamente que nesta manhã eu estou falando uma mensagem voltada aos pais, mas espero que abençoe a toda a nossa igreja. Eu quero começar apresentando a você algumas estatísticas que estão aqui no nosso PowerPoint. Vamos lá. Eu quero mostrar um pouco daquilo que é a realidade atual nos Estados Unidos. Vejam só esses números. 25 milhões de crianças em nosso país vivem sem um pai biológico, ou seja, 1 em cada 3 crianças. Da primeira à 12ª série, 40% das crianças vivem sem um pai biológico em casa. Mais de 50% das crianças nascem fora do casamento. 85% dos prisioneiros cresceram em um lar sem pai. 85% das crianças com distúrbios comportamentais vieram de lares sem pai. E 90% dos jovens que fogem e se tornam homeless, sem teto, vêm de lares sem pai. Crianças de lares sem pai têm 300% mais probabilidade de lidar com drogas e portar armas. Queridos, as estatísticas que eu acabei de apresentar, elas são abrangentes em nosso país, e só essa estatística de 85% dos prisioneiros crescerem em um lar sem pai, por si só seria uma péssima notícia, demonstrando a realidade aterrorizante que nós vivemos. Mas o que poderia em realidade quebrar esse ciclo que gera um caos social? Resposta para amanhã é que uma das medidas mais eficazes para transformar uma sociedade nos seus grandes problemas é quando essa sociedade é composta por pais que são pais piedosos. E quando eu digo pais piedosos, eu estou falando de pais que amam, obedecem e servem a Deus de todo o seu coração. Lembrando a você que depois do lar, a igreja
é o lugar de Deus na terra para formar, desenvolver esse tipo de pai. Pai que sejam piedosos, homens que amam, obedecem e servem ao seu Deus. Certa vez eu ouvi que alguém que tem uma excelente mãe, qualquer pedaço de madeira pode ser o pai dessa criança. Obviamente que isso não é verdade, embora enalteça o papel da mãe, o que é bom e bíblico. Quando era criança também eu ouvia, e isso eu concordo e é uma verdade, pessoas dizendo assim, ó, pais, sejam o melhor tipo de cristão possível, pois os filhos de vocês estão criando uma percepção, tendo uma imagem de Deus a partir da vida de vocês. Isso é verdade. Eu só colocaria ou acrescentaria que a visão que os nossos filhos têm de Deus, além de ser a visão que nós pais damos a eles sobre Deus, atrelado a isso tem a visão que eles constroem de Deus ao longo da vida, principalmente na fase madura, a partir da leitura e do estudo das Escrituras. Mas sabe, não é apenas o fato de um pai formar na vida de um filho a visão de Deus. O ponto que eu quero trazer nesta manhã é que um pai, ele é também responsável por formar na vida do seu filho a visão que o seu filho terá daquilo que realmente é um homem. A visão de homem que os nossos filhos vão ter ao longo da vida dependem muito da visão que nós pais estamos transmitindo para eles sobre o que é ser homem, no sentido real e prático da palavra. Agora, queridos, o problema é que infelizmente, devido à imoralidade sexual, devido aos ataques incessantes do feminismo, devido à excessiva exposição a todo e qualquer tipo de perversão e ao colapso dos lares, foi produzida uma geração de pais ruins. E a realidade é que na vida social, poucas coisas são tão degradantes quanto um mau pai. Todavia, a realidade também nos mostra que quanto mais tivermos homens tementes a Deus e virtuosos, mais esperança nós teremos de estabilidade, sanidade e de paz na sociedade. Escuta o que eu vou lhe dizer agora. O mal cresce absolutamente em todos os lugares. Para onde nós olhamos, nós percebemos e notamos que o mal tem crescido. Todavia, o modo como os homens respondem a esse mal vai determinar a sobrevivência e o bem-estar da sociedade. O mal tem crescido absolutamente em todos os lugares. Todavia, o modo como um homem se comporta e se faz responsável pelo lugar que ele está, vai determinar o bem-estar e a sobrevivência da sua sociedade. Certa vez, lendo, eu li a afirmação de um psicólogo que disse que ser homem é assumir a responsabilidade de reduzir o mal e produzir o bem. Vou repetir para você. Ser homem é assumir a responsabilidade de reduzir o mal e produzir o bem. Nenhuma cultura, nenhum lar, nenhuma sociedade, em absoluto, vai se elevar ou se levantar acima do caráter dos seus homens. Nenhuma nação, nenhuma comunidade, nenhuma igreja, nenhuma casa vai se elevar, vai estar acima da qualidade do caráter dos seus homens. Nas últimas décadas, queridos, tem sido dito que o patriarcado é alguma coisa ruim, é tóxico, precisa ser destruído. Muito se tem feito para destruir a paternidade. Todavia, o problema é que destruir a liderança masculina como elemento forte na sociedade, somada à deterioração do caráter do homem, nos trouxe o desastre da situação atual. Homens irresponsáveis correndo soltos nas ruas, outros presos nos gabinetes, nos escritórios, determinando a vida de muitos de nós e aterrorizando a nossa sociedade, seja pela maldade imposta ou a maldade através das suas decisões. O problema é que homens fracos, eles geram um legado para a sociedade. Eles geram, acima de tudo, morte para a sociedade. E, infelizmente, hoje os homens estão em crise. E, a propósito, eu queria falar aqui agora às mulheres. Sabe que
Homens fracos, caso mulheres vocês ainda não tenham percebido, homens fracos, eles geram de maneira terrível abuso sobre as mulheres. Todo abusador, por incrível que pareça, contrariando a nossa percepção, ele é um homem fraco, não é um homem forte. Homens fracos abusam das mulheres e produzem mais filhos fracos e imorais. E as crianças, no meio disso tudo, vão obter a sua visão a respeito de Deus e do que é ser homem a partir do pai. E por isso nós estamos em sérios apuros, pois a geração atual de homens está infectando as crianças com toda a sorte de más influências. Mas nesta manhã eu não vim aqui trazer apenas dados ou falar daquilo que há na minha cabeça. O importante é que nesta manhã nós saímos daqui com a mensagem da palavra de Deus. Eu amo a Bíblia e tenho a certeza que nesse momento, que realmente tem que falar e cavar fundo ao nosso coração é a palavra do Senhor. Por isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20. Um capítulo muito conhecido de todos nós, onde nós temos ali a mensagem dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler o verso 5. Eu já adianto a você que inicialmente nós vamos ver aqui um problema, e mais a seguir nós veremos a solução para o problema. Êxodo capítulo 20, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Queridos, Êxodo 34, verso 7 é um verso correlato desse texto também. Êxodo 34, verso 7, um pouquinho mais à frente. Êxodo 34, verso 7. Nós vimos um verso, vamos ver um outro verso. Olha o que diz o texto de Êxodo 34, verso 7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira ou quarta geração. Mais um texto, Deuteronômio 5. Nós vamos aqui um pouco à frente da palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 5, verso 9 e 10. Deuteronômio 5, verso 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, eu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Do que esses 3 textos estão falando aqui? Queridos, a mensagem da Bíblia é que pais corruptos criam uma sociedade com um legado de corrupção geracional. O texto está dizendo que se há um pai corrupto, ele está gerando para essa vida social 3 ou 4 gerações de pessoas que também serão corruptas. Agora, para que você não entenda mal, eu preciso de ler um outro texto aqui, Deuteronômio capítulo 24, um pouquinho mais à frente, para que o verso seja entendido dentro do seu contexto e não gere uma ideia errada. Deuteronômio capítulo 24, verso 16. Diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Em outras palavras, o texto não está dizendo que um filho será punido pelo pecado do pai, e que nenhum pai será punido pelo pecado do filho. Nós não estamos falando de um indivíduo recebendo punição por outro indivíduo. O que está sendo dito no texto é que pais, no plural, que são corruptos, deixam um legado que não será superado em 3 ou 4 gerações. E se a próxima geração for corrupta, isso se estende por outras 3 ou 4 gerações. E se a próxima geração for corrupta, isso se estende por 3 ou 4 gerações.
Uma geração é responsável por o legado que ela deixa para uma outra geração. E se pais corruptos vivem de forma corrupta, eles criam um ciclo de pecado e fracasso. Todavia, esse é o problema. Só que a Bíblia nos apresenta uma solução. Eu quero convidar você agora a abrir a Bíblia comigo no livro de Zacarias. Antigo Testamento, lá no finzinho, quase perto do Novo Testamento, Zacarias capítulo 1, os 4 primeiros versos. Se você chegou em Mateus, você já passou, é só voltar um pouquinho antes de Malaquias, Zacarias. Depois de Sofonias, Zacarias capítulo 1. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filha de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornareis para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Claramente, uma geração dominada por pais pecadores terá que lidar com as consequências esmagadoras dos seus pecados. Seus filhos sofrerão, seus netos sofrerão, seus bisnetos sofrerão. Queridos, nenhuma geração existe em isolamento ou se comporta como uma ilha. Uma sociedade definida como perversa pelo comportamento dos homens não será erradicada por múltiplas gerações. Portanto, o problema não é apenas que as pessoas formam uma imagem errada de Deus a partir de pais corruptos. O problema é que pais corruptos vão gerando uma imagem de homem e de pai para as próximas gerações, e uma vez que a imagem é errada, ela vai passando de uma para outra geração. E agora veja só, a partir dessa visão errada, o caos social, a fraqueza e a insensatez das pessoas está atingindo os cargos de lideranças em todas as áreas e níveis da nossa sociedade. Desde o mundo político ao mundo empresarial, ao mundo religioso, a vida do dia a dia da sociedade e da nação tem sido diretamente afetada pela fraqueza, insensatez, aquilo que nós chamamos pela Bíblia da corrupção do mal, o que em última análise tem destruído a nossa sociedade. E a minha pergunta para você nesta manhã é a seguinte: então, como quebrar um ciclo para que ele não seja passado para as próximas gerações? O primeiro ponto aqui, querido, ele é muito simples. É o reconhecimento do estado natural da condução do ser humano. Todos nós, invariavelmente, homem ou mulher, somos corruptos por natureza. Romanos capítulo 3 diz que não existe nenhum justo sequer. Por quê? Porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. O nosso coração natural, ele tem aversão das coisas santas. Pecar é o que nós mais fazemos de natural. Pecar é o que nós mais fazemos de natural. Nós não precisamos de impulso, força de vontade e desejo. Isso é parte da nossa natureza. E dessa forma, queridos, infelizmente, as consequências diretas dos nossos pecados, elas primeiro, e eu estou dizendo nossos homens, pais, quando homens, pais pecam, as primeiras pessoas a sofrer consequência direta dos nossos pecados são as nossas queridas e amadas esposas. Quando nós homens pecamos e erramos, depois da consequência na vida das nossas esposas, são os nossos filhos que pagam o preço do nosso pecado, se tornam vítimas das nossas más escolhas. E para terminar, depois que na cadeia do homem para a mulher, da mulher para as crianças, quem paga o preço é a sociedade de forma geral. Dessa forma, queridos pais, nós precisamos desesperadamente reconhecermos a condição da nossa natureza, clamarmos ao Senhor por uma nova natureza e um novo coração. Precisamos de forma convicta ser novas criaturas em Cristo Jesus. Agora o ponto é, ser nova criatura em Cristo Jesus só acontece mediante a atuação do Espírito Santo na nossa vida.
Não há como sermos novas criaturas, termos nova natureza, novo coração, sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Isso independe da sua vontade e do seu esforço. É só pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E agora, preciso lembrar você o seguinte, que essa obra de um novo coração, de uma nova natureza, a qual a Bíblia e nós entendemos como santificação, não é obra de um momento, mas é obra de uma vida. E ela há de se completar e de se consumar apenas na volta de Jesus com a glorificação. O que realmente nós precisamos, além de uma nova natureza, um novo coração, sermos novas criaturas em Cristo, e aqui eu começo a me aproximar no cerne daquilo que é a mensagem desta manhã, aquilo que está no núcleo do que realmente é ser um homem segundo o coração de Deus, está residido e se encontra na palavra fortaleza. Eu gostaria de falar nesta manhã um pouco sobre fortaleza como elemento básico que está no core, no núcleo daquilo que é ser homem. E a primeira coisa que a gente precisa é definir o que realmente significa a palavra fortaleza. E eu estou trazendo aqui para você não o significado teológico, mas a definição da palavra em si. Fortaleza tem que ver com firmeza, força de vontade, enfrentar o perigo com coragem, suportar dores e perdas sem reclamar. Suportar dores e perdas sem reclamar. E queridos, veja que eu estou dizendo sem reclamar e não sem chorar. Porque às vezes é inevitável nós chorarmos, as lágrimas fazem parte da nossa vida. Mas reclamar sempre é uma posição ou uma decisão que você tem nas mãos para sim ou para não. Fortaleza é firmeza e força de vontade que enfrenta o perigo com coragem e suporta dores e perdas sem reclamar. Agora, quando você diz que um homem tem fortaleza, você está dizendo de alguém que realmente é comprometido, mesmo quando há perigo, mesmo quando você vê que esse perigo se intensifica em medo e em dor. Fortaleza é a combinação de coragem, convicção e resistência. É o desejo e a disposição de se arriscar, de literalmente muitas vezes criar desafios onde não há, de enfrentar a dificuldade, de enfrentar de frente os desafios, de suportar o sofrimento com coragem. E é isso que faz de um homem verdadeiro. Aliás, esse homem verdadeiro é o tipo de homem em quem uma mulher encontra sua segurança, encontra proteção. E nesse relacionamento com esse tipo de homem, inclusive a feminilidade da mulher aflorece. Os homens são aqueles que devem ser os protetores, os guardiões, que protegem suas esposas, que protegem os seus filhos e que realizam tudo o que precisa ser feito para evitar o mal e produzir o bem. E queridos pais, a verdadeira masculinidade está ligada à palavra coragem, e essa virtude marca aquilo que é realmente um homem, alguém que é verdadeiro, convicto e corajoso. Mas eu gostaria de voltar à Bíblia novamente. Livro de 1 Coríntios, capítulo 16, lá no Novo Testamento agora. Livro de 1 Coríntios, capítulo 16. Paulo, grande Paulo, o maior de todos os missionários, tem uma mensagem especial também para os pais. Livro de 1 Coríntios, capítulo 16, 2 versos. 2 versos, inclusive, por sinal, bem pequenos, mas com uma grande mensagem. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. O que Paulo está dizendo aqui? Fiquem alertas, há perigo por toda parte, permaneçam firmes na fé, não vacilem nas suas crenças e convicções, comportem-se como homens. E o que isso significa? Fortaleza, coragem intransigente, sejam fortes. Pesquisando, a nova King James, na verdade, ela diz, sejam fortes, corajosos. E comportar-se, queridos, como homem, significa na prática conduzir-se de maneira corajosa. Coragem é a base e o fundamento de um homem. Coragem diante do perigo, coragem diante da tentação, coragem diante da perda, coragem diante do sofrimento.
Afinal de contas, o sofrimento é intrínseco e inevitável na existência humana. Essencialmente, o verso 13 aqui nos dá 4 razões ou 4 motivos para que realmente a gente seja homem, ser forte, corajoso. Todavia, olha a beleza do texto nos detalhes. Paulo está dizendo de 4 formas diferentes para sermos fortes, corajosos, mas você sabe que até água em excesso faz mal. Se até água em excesso faz mal, força e coragem em excesso também faz mal. Então Paulo diz assim para trazer equilíbrio a tudo. Diante de toda a força e diante de toda a coragem, que tudo aquilo que você seja ou faça, você o faça com amor. E queridos, não existe nada mais bonito do que um homem que é forte, corajoso, resistente, mas que age motivado pelo amor. Que na sua força, na sua coragem, ele vem agir baseado no ser e no fazer por amor. E realmente é isso que é um homem. De acordo com a Bíblia, não há nada mais masculino do que um homem com convicção completa, coragem e resistência. Ao contrário daquilo que geralmente nós vemos e entendemos, ser homem é ser corajoso, não é ser fraco, não é ser vacilante, não é ser medroso, ou tão somente apenas ser amoroso. Agora, esse tipo de homem, eles enfrentam a vida com esse tipo de fortaleza. Eles estão atentos aos perigos ao seu redor. Eles estão alertas, eles são protetores da esposa, são protetores dos filhos. Eles são protetores, inclusive, dos seus amigos e de todas as pessoas que orbitam ou que são satélites debaixo da sua influência. Eles têm convicções daquilo que é verdade. Eles têm coragem para viver as suas convicções e força inabalável para manter as suas convicções quando tudo está custando para que eles se mantenham em cima daquilo que é certo. Suas convicções, queridos, as nossas convicções, só podem ser verdadeiras se elas resistirem fortemente sob a pressão mais intensa. Mas nessa manhã eu preciso de insistir com você. Não é o meu argumento, não são as minhas ideias, mas a Bíblia. E você vai ver comigo que às vezes nós passamos batido, mas a Bíblia diz muito mais sobre ser forte e corajoso do que a gente propriamente nota. Vamos fazer um exercício aqui de irmos à Bíblia novamente. Deuteronômio 31, lá no Antigo Testamento. E eu fico feliz quando a gente vai à Bíblia, lê a Bíblia, quando eu ouço o som e o barulho da igreja lendo e estudando a Bíblia também. Deuteronômio, capítulo 31, verso 7. Nós vamos ler alguns textos aqui, outros livros também. E a perspectiva aqui é a seguinte: a perspectiva desses textos é um encorajamento aos homens, aos pais, para exercerem a sua masculinidade, a sua paternidade, baseado na premissa de serem fortes e corajosos. Esse texto é um texto lindo. É Moisés passando o bastão, passando a capa para Josué, que vai assumir o povo de Israel. E diz assim o texto para nós, Deuteronômio 31, versos 6 e 7. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai adiante de vós. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Josué, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. Josué, sê forte, sê corajoso. 2 Samuel, capítulo 10, venha comigo para as páginas da Bíblia, ande um pouquinho mais. 2 Samuel, capítulo 10, nós vamos ler 2 versos, o verso 6 e o verso de número 12. 2 Samuel 10, verso 6 e verso 12. O povo de Israel está recebendo uma tremenda oposição, uma oposição forte. E veja só o que Joabe diz para o povo. Vendo, pois, 2 Samuel 10, verso 6, vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé dos Círios, de Bet-Reobe, e dos Círios de Zobá, 1.000 homens do rei de Macá,
e 10.000 de Tobi. Veja agora, diante da calamidade, o que Joabe fala. Verso 12. Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas nossas cidades e cidades do nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe entender. O povo está num desafio tremendo, uma grande oposição. O que Joabe diz para o povo? Sejam fortes, sejam corajosos. Um outro texto um pouquinho mais à frente, 1 Reis capítulo 2. Algumas páginas apenas. 1 Reis capítulo 2. Davi falando ao seu filho Salomão, antes da sua morte. 1 Reis capítulo 2. Nós vamos ler 2 versos, 1 e o 2. Diz assim o texto: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu a ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, seja forte, seja homem. Davi está morrendo. Sabe que agora Salomão vai ter que viver a realidade da vida. E de tudo aquilo que Davi poderia dizer para Salomão, o que ele diz? Salomão, meu filho, seja forte, seja homem. 1 Crônicas capítulo 22, um pouquinho mais para frente. Outro discurso de Davi para Salomão. 1 Crônicas capítulo 22, versos 11 ao verso 13. Aqui tem que ver com a construção da casa de Deus, o santuário, o templo. Diz assim, 1 Crônicas 22, 11 a 13. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como Ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. E queridos, o último texto ainda de Davi com seu filho, 1 Crônicas 28, 20, um pouquinho mais à frente. 1 Crônicas 28, 20, eu espero que esteja ficando claro para você, que esses homens, tanto para os líderes quanto para o povo, os encoraja, os chama a serem fortes e corajosos, exercer a sua masculinidade, a sua paternidade, a sua liderança com força e com coragem. Diz assim: disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, e faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo. Ele não te deixará, não te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Mais um texto, 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas 32, verso 1, 7 e 8. Esse episódio que nós vamos ler está acontecendo no ano 701 a.C. Os assírios dominaram a coisa toda. Aliás, diga-se de passagem, em 1845, arqueólogos descobriram evidências arqueológicas que trazem veracidade sobre a historicidade bíblica. De acordo com esses registros, o povo de Judá tem 46 cidades sitiadas. São 200.000 homens que estão em cativeiro. Imagina a situação, você olhar para a sua terra, para o seu povo, 46 cidades sitiadas, 200.000 homens cativos. O que você diz nesse momento? Veja o que o texto diz. 2 Crônicas 32, verso 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Versos 7 e 8. Sede fortes e corajosos,
Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco que é maior do que todos os que estão com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o nosso Senhor, o Deus dos exércitos, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo recobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Queridos, diante das dificuldades, dos problemas, das lutas, você pai, você homem, a sua postura exige, de acordo ao padrão da Bíblia, 2 palavras: força e coragem. Seja uma fortaleza. Um outro texto ainda, Salmo 27, 14. Livro de Salmos, lindo verso. Salmo 27, 14. Diz assim a palavra do Senhor: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Queridos, homens no sentido verdadeiro da palavra, no sentido bíblico, eles não cedem à pressão, não cedem ao medo, não cedem à intimidação e não cedem à tentação. Eles não procuram um caminho mais fácil, eles decidem por suportar a dor, convidam o risco, enfrentam o desafio, não se curvam à pressão de comprometer os mandamentos de Deus. A força verdadeira de um homem vem a partir da sua ideia, linkada, arraigada, enraizada nas suas convicções e nos seus princípios. Ele vive baseado nas suas convicções, nos seus princípios. Ele tem coragem a partir dessas convicções, e por isso ele enfrenta bravamente os seus desafios. A fortaleza masculina significa enfrentar a dificuldade, enfrentar os inimigos de frente, suportar a dor. E escute só, manter a autodisciplina, sem cair nos laços, onde você é preso por um espírito de histerismo, se tornar histérico diante das situações. De um outro lado, evitar a apatia e o cinismo. O verdadeiro homem, ele mantém a sua autodisciplina, sem se tornar uma pessoa histérica, e de um outro lado, sem ser apático ou cínico. Ele enfrenta as suas dificuldades, ele enfrenta os seus inimigos, ele suporta a dor e ele continua em direção aos seus objetivos. E é isso que define um homem de verdade. Josué capítulo 1, versos 5 e 8. Ainda mais um pouco sobre a ideia, sobre a questão da fortaleza. Esse é o mais lindo discurso de transição de liderança, Josué capítulo 1, versos 5 e 8. Diz assim a palavra de Deus: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Aqui nós temos, não é Moisés falando para Josué, é Deus falando para Josué na presença de Moisés. Verso 6: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a vida que sob o juramento prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer tudo segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes. Querido, se a gente substituísse na nossa vida todo o nosso tempo que nós dedicamos para o celular, para o YouTube, para os temas seculares, e nós verdadeiramente falássemos, meditássemos dia e noite
na palavra do Senhor. No momento de transição, Deus falando com Josué, de tudo que Deus pode falar: Josué, seja um bom estrategista, Josué, coloque um bom plano, Josué, faça com que as coisas aconteçam mais rápido. Deus fala: Josué, não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo segundo o que está escrito nele. E olha o que Deus promete como consequência natural: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você consegue ver comigo o link entre o meditar, o estudar, o pensar da palavra de Deus com a prosperidade na nossa vida? Agora eu preciso aqui perguntar o seguinte para você. Eu tenho falado sobre fortaleza, sobre ser forte, mas como na prática, no chão da realidade, nós homens, pais, sermos fortes e corajosos? O texto responde para nós, porque o verso 5, ele diz assim, ó: Deus está com você, Deus está contigo. O verso 6 diz para nós que Deus está conosco porque nós estamos engajados em fazermos a vontade de Deus, em fazer com que as promessas de Deus se cumpram. Mas o verso 7 e o verso 8 diz para nós que realmente, se quisermos ser fortes, se quisermos realmente ser corajosos, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, precisamos de estar saturados da Bíblia, e que Deus tenha misericórdia de nós e crie no nosso coração fome pela palavra de Deus, querido. Que verdadeiramente a gente, ao acordar, a gente possa ter fome de ler a Bíblia, buscar a palavra do Senhor. E o texto diz para nós, queridos, que a partir dessa ideia de alguém estar saturado pela palavra, alguém espiritualmente sóbrio, sadio, saudável, é que vai conseguir ser forte e corajoso. E você notou comigo que eu li aqui vários versos, e por quê? Porque este é um marco daquilo que é ser homem. É desse tipo de homem que um filho precisa para ser criado e ser cuidado. Homens espirituais são corajosos, fortes, principistas, intransigentes e ousados. Esse é o papel que Deus espera dos homens na criação dos seus filhos. Mas eu quero aproveitar nesta manhã e dizer o seguinte, que é este tipo de homem aqui que Deus espera também que desempenhe parte e papel na liderança do seu povo, da sua igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 7. Livro de 1 Timóteo, lá no Novo Testamento, capítulo 3, verso 1 a 7. Porque a base do nosso lar, da nossa igreja e da nossa sociedade é o Pai, há um espaço para que a gente possa ver como Deus espera que o homem que governe, que lidera, que sirva a igreja deve ser. Diz assim 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo. Se ele tiver que ter inimigo na vida, ele é inimigo de contendas, ele é inimigo de brigas. O seu inimigo não são as pessoas, são as brigas e as contendas com as pessoas. Não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço. Você notou aqui?
Nós estamos falando de altos padrões aqui, ó. A régua está lá em cima para pastor, para anciãos e para líderes de igreja. E agora, querido, eu estou falando aqui para pastor, eu estou falando aqui para ancião de igreja e estou falando para líder de ministério. A régua para a gente está lá em cima. E por que a régua está lá em cima? Porque Deus quer elevar o pastor, porque Deus quer elevar o ancião, porque Deus quer elevar os líderes de ministério? De forma nenhuma. O que o texto está dizendo é que todos nós precisamos de viver nesse alto padrão, porque a Bíblia, a realidade, reconhece que quando nós estamos juntos aqui, Deus quer que todos nós juntos alcancemos o mesmo padrão. E sabe, querido, muito pelo contrário, a ideia de que pastor, ancião ou líder tem algum senso de superioridade, nós temos esse senso de responsabilidade. Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer algo aqui. Os meus pais me deram a oportunidade de nascer numa excelente cidade. Digo isso porque é a cidade que eles moravam, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu nasci num lar adventista, isso é uma bênção. Cresci numa igreja excelente. Estudei em escolas adventistas. E quer saber? Os meus pais me deram tudo. Os meus pais me deram tudo que eles tinham para me dar. Só que os meus pais não tinham tudo para me dar. Eles me deram do tudo que eles tinham, mas eles mesmos não tinham tudo. E nenhum pai na face da terra tem tudo para dar para o seu filho. Todo pai é um ser carente, limitado, escasso. Em algum momento nos falta habilidades, competências e outras coisas para formar o caráter dos nossos filhos. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque aquilo que os meus pais não tinham para me dar, a igreja me deu, a escola me deu. Porque todos nós dentro da igreja nos tornamos referência em alguma coisa. Seja por contraste ou por exemplo, a todo momento nós estamos influenciando a vida de alguém. E eu louvo a Deus pelos homens, pelas mulheres, pelas professoras da escola sabatina, pelos líderes de bravador, pelo líder de jovem, pelos anciãos, pelos diáconos, pelos membros da minha igreja, pelos professores da minha escola, porque eles somaram, agregaram, eles dividiram deles comigo. E por isso que quando nós entramos na igreja, nós temos que nos esforçar ao máximo para vivermos o alto padrão de Deus para nós, querido pai, querido homem, porque aqui dentro nós estamos formando filhos e filhas de Deus, uma geração que anunciará até o fim que Jesus em breve voltará. Dessa forma, esse tipo de homem que a Bíblia está recomendando que a gente seja, homens que sejam como homens de Efésios capítulo 5, homens que amem a sua esposa assim como Cristo Jesus amou a sua igreja, homens que sejam protetoras da sua esposa, homens que façam com que as suas esposas se sintam num refúgio junto dele, homens que façam as suas esposas sentir seguras, protegidas, nutridas e valorizadas. E escute o que eu vou dizer para você. Trate a sua esposa melhor do que qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa na face da terra. O seu casamento é a sua aliança com Deus. Esse é o seu primeiro ministério. O primeiro chamado que Deus faz na sua vida é para você, homem, esposo, pai, amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a sua igreja. E se você falhar nisso, você falhou em tudo. Trate a sua esposa melhor do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa. Essa é a sua aliança com Deus. Esse é o seu primeiro ministério. Cuide para que você possa amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a sua igreja. Esse é o teu alto chamado. Se você falhar nisso, você falhou em tudo. Querido esposo e pai, quando as crianças e a sua esposa são protegidas por você dentro de casa, nesse lar há verdadeiramente paz. Às vezes nós ouvimos coisas bobas, superficiais, tolas, sobre como um pai deve se conectar com seu filho. A bem da verdade, o maior legado que a gente pode dar para os nossos filhos é o legado da fortaleza.
Pais que sejam fortes espiritualmente, que sejam seguros, que amem a sua família e que amem a Deus. O legado de um homem para sua esposa e filhos é força espiritual, coragem espiritual. Em outras palavras, alguém que resista à tentação de comprometer convicções bíblicas. Ser um bom pai é muito mais do que passar tempo com o filho, brincar com o filho, levar filho a evento. Ser um bom pai é mostrar como é a vida de alguém que ama, obedece e serve a Deus de maneira verdadeira e corajosa. A cultura ao nosso redor se voltou contra Deus, eliminou a Bíblia e diz que o Evangelho é inimigo da sociedade. Os líderes desse país e de outras nações, ano após ano, eleição após eleição, têm levado as pessoas diretamente para o inferno, porque eles mesmos não se importam com nada que vem de Deus e a sua palavra, a não ser para fins políticos eleitorais, puro jargão e discurso. A grande verdade, queridos, é o que pode fazer diferença em casa, na igreja e na sociedade. Não são homens que desejam viver para a sua própria satisfação ou felicidade. São homens que não sejam na sua vida pessoas sensíveis, mas sim homens que sejam com uma fortaleza. Só quero lembrar você que ter sensibilidade é uma coisa, ser sensível é outra totalmente diferente. E eu quero terminar falando para você sobre um outro elemento que é a integridade. O que é integridade? Pessoas que não têm preço são pessoas que têm integridade. Integridade é praticamente fortaleza que é inquebrável. Integridade é definida pela adesão firme a um conjunto de códigos morais. Vem da palavra que significa integral, inteiro, completo. Seus sinônimos são honestidade, sinceridade, simplicidade e incorruptibilidade. A ideia aqui é que o seu antônimo é duplicidade e hipocrisia. Uma pessoa que carece de integridade é uma pessoa hipócrita. Integridade significa você viver de acordo com as suas convicções, você dizer o que acredita, manter o que acredita, você é inamovível em cima daquilo que acredita, você tem e é apenas uma pessoa e um caráter. O problema é que Satanás é um enganador e sedutor, que nos empurra avassaladoramente para o descompromisso com a verdade. E dessa forma, quando ele nos leva para o descompromisso com a verdade, ele está nos levando para a hipocrisia. Jesus, por sinal, atacou os fariseus, porque os fariseus atacavam ferozmente, dizendo: vocês são hipócritas. Mateus 23:3 diz: vocês dizem muitas coisas, mas não as praticam. E aqui, querido, eu quero ler com você 2 textos da Bíblia sobre integridade. 1 Reis, capítulo 9, verso 1 a 5. 1 Reis, capítulo 9, verso 1 a 5. É novamente Davi. Um dos mais importantes personagens da Bíblia. Quando Salomão termina de construir a casa de Deus, o filho de Davi, Salomão, recebe o próprio Deus, e veja o que diz o texto, 1 Reis 9, verso 1 a 5. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido a Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Querido, se atente ao verso 4 agora. Se andares perante mim como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade para fazeres segundo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Basicamente, o que Deus está dizendo para Salomão? Salomão, se você for fiel a mim, eu vou ser fiel a você. Integridade. Livro de Salmos, capítulo 15. Livro de Salmos, capítulo 15.
Diz assim, verso 1 e 2. Quem, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo nome? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Cada vez mais nós precisamos de homens que sejam inegociáveis em suas convicções espirituais. Infelizmente, queridos, de tempo em tempo, nós notamos que mesmo os líderes espirituais, grandes homens, acabam colapsando e caindo. E o problema está exatamente aqui. Falta de integridade, de fortaleza. Eles abandonam suas convicções quando o retorno é mais benéfico. Homens que acreditam e afirmam dizer que a Bíblia é verdadeira, mas não pregam ela fielmente. Homens que dizem que os pecados devem ser punidos e erradicados, mas não se for cometido pelos seus filhos. Homens que se opõem à desonestidade e à corrupção, até que tenham que confrontar alguém e isso possa lhes custar o próprio emprego. Homens que se opõem à desonestidade e à corrupção, até que em algum momento ser desonesto ou corrupto pode ajudá-lo, mesmo que seja um pouquinho de desonestidade e corrupção, mas possa ajudá-lo a economizar dinheiro ou ganhar dinheiro. Homens que mantêm altos padrões morais, até que os seus desejos sejam acesos por algum impulso ilícito. Homens que são honestos, mas que no pouco acabam defraudando ao Senhor e ao próximo. Homens que mantêm convicções até serem desafiados por alguém que admiram, amam ou respeitam. Adão comprometeu a lei de Deus, seguiu o pecado e a sua esposa e perdeu o paraíso. Abraão comprometeu a verdade, mentindo do seu relacionamento com Sara e quase perdeu a sua esposa. Moisés comprometeu o comando de Deus e perdeu o privilégio de andar na terra prometida. Sansão comprometeu sua devoção com Nazireu, perdeu sua força, sua visão e a própria vida. Israel comprometeu os mandamentos do Senhor, viveu em pecado e ao lutar contra os filisteus perdeu a arca da aliança. Israel também comprometeu a lei de Deus com pecado e idolatria e perdeu sua terra. Saul comprometeu a palavra de Deus e perdeu o reino. Davi comprometeu o padrão de Deus, teve uma relação extraconjugal com Batseba, cometeu um homicídio contra Urias e acabou perdendo um filho recém-nascido. Salomão comprometeu as suas convicções, casou-se com mulheres estrangeiras e de um reino unido deixou um reino dividido. E Judas comprometeu a sua suposta relação e convicção a respeito de Cristo Jesus, sua devoção, por 30 moedas de prata e foi separado dele para sempre. Queridos, e eu preciso terminar fazendo algumas observações aqui. Em cada um desses casos, o comprometimento de uma convicção envolvia a ideia de que havia algo a ganhar, mas em cada caso, algo precioso foi perdido por algo temporário, não realizado e pecaminoso. O que foi comprometido em cada um desses casos foi um mandamento de Deus, uma convicção e a própria vontade de Deus. A falta de fortaleza, que é o fracasso dos homens e dos pais, foi intensificado pelo movimento ideológico que faz com que os homens hoje estejam desistindo da sua liderança, estão sucumbindo às suas paixões e fraquezas, resultando no quê? Numa sociedade desgovernada, que poucos homens lutam para produzir o bem e eliminar o mal. E como então que nós quebramos esse ciclo? Precisamos de pais que estejam alertas ao perigo, pais que sejam firmes na fé, pais que sejam corajosos com a palavra de Deus, intransigentes com o pecado e espiritualmente fortes. E eu não poderia terminar sem me lembrar de um personagem da Bíblia, o jovem Daniel. O ano é 605 a.C. 120 anos antes, o reino do norte, Israel, já tinha sido levado para o cativeiro. 3 deportações agora estão a caminho do povo de Israel, 605, 597 e 586. Na primeira, Nabucodonosor leva os jovens hebreus para a Babilônia. E esses jovens chegam ali não é por um acaso. O povo babilônico sabe que eles têm agora um povo escravizado, eles precisam de cuidar para que essa gente não fique dia e noite tentando uma revolução perpétua. Então ele toma uma decisão, Daniel capítulo 1. Depois do livro de Ezequiel, tem o livro de Daniel, abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 1.
O texto diz assim para nós a respeito da decisão de Nabucodonosor em tomar os jovens, os hebreus. Livro de Daniel, capítulo 1, diz assim: eles tomaram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Queridos, eu não sei se você notou, mas nós estamos diante de uma oração e de um desafio. Todos nós pais deveríamos orar pelos nossos filhos e pedir para que os nossos filhos fossem como Daniel, seus amigos, sem defeito, bonitos, inteligentes, sábios, compreensivos, discernentes, conhecedores. Todos os dias nós deveríamos olhar para o céu e gritarmos ao Senhor que faça dos nossos filhos gente sem defeito, bonito, inteligente, sábio, compreensível, discernente, conhecedor. Essa deveria ser a oração por cada um dos nossos filhos e ao mesmo tempo deveria ser o desafio assumido por nós, fazermos dos nossos filhos o que está aqui. Querido pai, querida mãe, nós não devemos fazer isso pelos nossos filhos como um fim em si mesmo. A maior honra e glória de um homem é viver para a glória de Deus. Deus está procurando por pais, por mães que peguem os seus filhos, olhem para os seus filhos, orem pelos seus filhos e trabalhem para que os seus filhos possam chegar ao ponto de serem sem defeitos, bonitos, inteligentes, sábios, compreensivos, discernentes, conhecedores. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que Deus vai abrir portas em vários níveis da sociedade, para que o seu filho e a sua filha seja colocado em lugares e posições onde a igreja não consegue alcançar, mas que o seu filho ali dentro vai ser levado com uma áurea de santidade da própria presença de Deus, e ele vai brilhar na Babilônia moderna como a luz do Senhor, trazendo salvação para esse lugar. E esses meninos, em torno de 14 a 17 anos, passaram esses 3 anos sendo experimentados e tratados pelo rei. 2 tentativas, uma de mudar a alimentação, outra de mudar o nome, a fim de que eles se sentissem confortáveis com a nova identidade. Mas a Bíblia tem um verso lindo e extraordinário, capítulo 1, verso 8, diz assim: resolveu Daniel, decidiu Daniel, determinou Daniel, escolheu Daniel. Você, querido jovem, sempre terá uma escolha, não importa a pressão, a decisão sempre é sua. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A coisa nem começou, Daniel já parou. Eu não quero a comida, eu não quero nova identidade, eu quero ser fiel a Deus mesmo aqui na Babilônia. E se você tiver que esquecer tudo do que eu falei nesta manhã, não se esqueça dessa frase: a história de Daniel, o qual se tornou de escravo em primeiro-ministro da Babilônia, é uma história incrível sobre como a incorruptibilidade gera influência ilimitada. Incorruptibilidade gera influência limitada. Pessoas incorruptíveis, elas geram influência ilimitada na casa, na igreja e na sociedade de forma geral. E é desse tipo de pai, de homem, que Deus está colocando os seus olhos sobre a terra e procurando. Mas tem só um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Como que se chega a ter essa incorruptibilidade? Você tendo a convicção e a sabedoria que vem de Deus através da sua palavra. Querido pai, todos nós deveríamos ser saturados por aquilo que está nesse livro sagrado. A Bíblia tem que ser, e somente ela, acima de tudo, detentora de toda sinapse que acontece na nossa mente. Eu quero contar uma história para você. Na verdade não é uma história, é uma menção de um indivíduo. Eu gostaria de pedir gentilmente, Daniel, o PowerPoint aqui. Eu quero falar para você sobre Jonathan Edwards. Deixa eu voltar aqui. Esse indivíduo aqui. Talvez poucos de nós conhecemos ele, mas esse homem, na teologia norte-americana,
ele é um homem proeminente. Nós conhecemos a história dos Estados Unidos, a história recente, por 2 grandes reavivamentos, sendo que o segundo reavivamento ele foi parte daquilo que nós conhecemos, o movimento milerita. Mas houve um primeiro reavivamento lá no século XVIII, e esse indivíduo, ele fez parte, foi uma grande influência. O Jonathan Edwards, ele nasceu num lar simples, o seu avô era pastor, ele com 13 anos, muito inteligente, sábio, foi estudar na Universidade de Yale, se formou, foi servir como pastor junto do seu avô, o seu avô morreu, ele seguiu como pastor, mas infelizmente a vida tem os seus altos e baixos, por questões políticas e teológicas, ele foi demitido e despedido do trabalho, foi ser missionário com os americanos nativos, até que em algum momento, encurtando a história, ele se tornou reitor, presidente do College of New Jersey, hoje Princeton University. E infelizmente, depois de algum tempo, ele morreu de febre tifoide em 22 de março de 1758, após uma reação adversa a uma vacina contra a varíola. Acontece que Jonathan Edwards se tornou o que se tornou, escreveu o que escreveu, fez a diferença que ele fez, porque era um homem saturado pela palavra de Deus, um amante da Bíblia. Ele morreu, os seus bens se perderam, mas sabe, queridos, para aqueles que vivem uma comunhão com Deus, para aqueles que são saturados da Bíblia, ainda que eles morram, o seu legado continua. E quer saber qual foi o legado de Jonathan Edwards? Da sua família, dos seus filhos, surgiram 13 presidentes de faculdade, 65 professores universitários, 100 advogados, incluindo o reitor de uma faculdade de direito, 30 juízes, 66 médicos, incluindo o reitor de uma faculdade de medicina, 80 ocupantes de cargos públicos, incluindo 3 senadores dos Estados Unidos, 3 prefeitos de grandes cidades, 3 governadores, 1 vice-presidente dos Estados Unidos e um controlador do Tesouro dos Estados Unidos. Um homem que entendeu que a sua coragem e a sua força estava ligado à sua espiritualidade, e que não há espiritualidade sem antes ter uma mente saturada pela palavra de Deus. Querido Pai, o meu desejo, o meu apelo, a minha forte inclinação para você nesta manhã, é que você faça da palavra do nosso Pai, a palavra da sua vida. Que Deus te abençoe para que você seja espiritualmente forte e corajoso, que as suas convicções façam que você permaneça íntegro ao Senhor, e que Deus possa frutificar a sua vida na vida dos seus filhos e dos seus netos, dos seus bisnetos, até que Jesus volte. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado porque o Senhor se expressa, se revela, se comunica através da sua palavra. De forma verdadeira e honesta, ajude-nos, ó Deus, a nos alimentarmos como pais e homens da palavra do Senhor. Ajuda-nos a viver à luz dos teus ensinos. Ajuda-nos a sermos fortaleza para nossa esposa, para os nossos filhos. Vivermos com integridade, servirmos ao Senhor no nosso lar, na nossa igreja, na nossa sociedade, até que o Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos ter a última música de despedida. Todos estão convidados a participar do nosso almoço no Fellowship Hall. Um bom sábado, bênção de Deus. Que a graça